Olá, vou-vos ler um conto da minha autoria, escrito muito recentemente e que se chama Escrita em Silêncio. Fechei o caderno à pressa e escondi-o entre os lençóis. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde ele iria encontrá-lo. Era perniciosa a minha escrita às escondidas. A luz do candeeiro projetava sombras dançantes pelas paredes do quarto, enquanto me esforçava para controlar a respiração acelerada. As mãos tremiam ao empurrar o caderno para o fundo, a cada ruído que ouvia, rezando para não ser descoberta. Julieta, estás aí? A voz do Raul ecoou pelo corredor. O meu coração quase saltou da boca. Sim, estou aqui, respondi rapidamente, tentando parecer o mais natural possível. A porta do quarto abriu-se, revelando a figura pernóstica de Raul. Os seus olhos escuros sondaram o ambiente e, por um momento, pensei até que pudesse sentir o cheiro do medo a pairar no ar. Não devia estar a dormir? Cruzou os braços sobre o peito irritado. Menti, dizendo que estava apenas a terminar o meu estudo. Desviei o olhar, mas com a nítida sensação de não acreditar em mim. Era sempre muito transparente. Ele observou-me mais uns segundos e, antes de dar meia volta para sair do quarto, fechou a porta com força. Apesar do estrondo, suspirei aliviada, sabendo que tinha escapado por pouco. Ouvi os passos de Raul afastar-se e peguei no caderno escondido. As suas páginas desgastadas e amarrotadas denunciavam a minha luta diária para o ocultar. Os pensamentos silentes, as minhas esperanças e sonhos estavam ali, bem guardados. Guardava-o com a vida. Era o meu tesouro. Até quando? Não sabia. Mas era o que tinha de mais puro e verdadeiro. Quase não deixava entrar luz no quarto, com receio que o vissem de fora. Sentada na cama, mergulhei na escuridão reconfortante do meu mundo secreto. Estava de luz apagada para não levantar suspeitas. A hora já ia adiantada. A caneta deslizava pelas páginas, traçava letras que formavam palavras carregadas de emoção e significado. Nunca pude escrever às claras. Também nunca percebi porquê. Desde que a mãe se juntou ao meu padrasto, a minha vida sofreu uma reviravolta. Eram palavras aladas, guardadas a 7 chaves. Escrever naquele caderninho de capa preta era uma forma de expressar tudo o que não podia dizer em voz alta. Gritava em silêncio. Naquela noite não tive problemas, apesar da austeridade presente na casa. Mas também é verdade que nunca o enfrentava. A minha mãe não o fazia e eu também não o ousava. Parecia conformada com a vida que levava. Talvez por medo de perder mais um companheiro, o meu pai desaparecera sem darmos conta. Uma certa tarde, depois de um dia de trabalho, era suposto voltar para casa, mas não regressou. Semanas depois, foram encontrados alguns dos seus bens numa ribanceira. Fizeram-se buscas infendáveis, mas o paradeiro continua desconhecido. Não sei se está vivo ou morto. A minha mãe nunca mais foi a mesma. Com ela, conosco. Sim, tenho uma irmã com 12 anos. Está na idade da parvoeira. É preciso paciência. O que estás a fazer? A voz de Sofia adentrou pelo quarto e despertou-me para a realidade. Não tive como esconder o meu objeto mais precioso. Ah, nada, só escrever um pouco. Retornei rapidamente, tentando esconder o caderno atrás das costas. Ela franziu a testa, mas pareceu aceitar a minha explicação, saindo do quarto logo de seguida. Respirei fundo, mais uma interrupção que quase resultava numa descoberta. Os dias arrastavam-se. O medo habitava em mim, tornando-me mestre na arte de simulação. Todos os dias escondia o caderno em lugares diferentes, improváveis de ser encontrado. Só escrevia quando tinha a certeza de estar sozinha para evitar sustos ou surpresas. Mas a necessidade era cada vez maior e comecei a ficar descuidada. A angústia superava o medo de ser apanhada, por isso, cada página preenchida era um suspiro de alívio, uma pequena vitória contra tudo e todos. Poderia não ter voz, mas não me calaria. Imaginava-me a partilhar com o mundo aquele simples caderno testemunha da amargura da minha vida. Ninguém sonhava com a turbulência que se escondia por trás do silêncio. Para o silêncio escrevia. Ainda que inúmeras vezes decrépita, era ele que me dava força, alento para continuar. No pequeno almoço do dia seguinte, uma das raras vezes que estive à mesa com ele, fui abordada deixando-me inquieta. O que quereria? Julieta, posso falar contigo? A voz de Raul tirou-me dos devaneios. O meu estômago contorceu-se de ansiedade. Claro, balbuciei tentando demonstrar firmeza. Sentando, os seus olhos escuros estudavam os meus atentamente. Encontrei o teu caderno. O seu tom grave ecoou na cabeça e tudo pareceu desmoronar. Como era possível ter encontrado o meu tesouro? O coração congelou enquanto tentava escolher as palavras certas para lhe responder. Fiquei vulnerável.
Desatei a chorar compulsivamente, sem conseguir vociferar uma única palavra. Ele continuou provocador. Eu li tudo o que escreveste. Tens muito talento, Julieta. Por que nunca me contaste que escreves? Apanhada desprevenida, comecei a titubear na resposta. Fiquei sem palavras. Não reconhecia da parte dele carinho e incentivo, sem críticas. E o pior é que no conteúdo do diário, apesar de não o identificar, eram óbvios os pensamentos de quem chumo. Raul encarava-me, esperando por uma resposta que eu ainda não dispunha. Eu nunca pensei que se importasse, aliás, sempre soube que não gostava que escrevesse por achar uma perda de tempo. Ele colocou a mão gentilmente sobre a minha, fazendo-me olhar para ele. Claro que me importo. Eu, apesar de surpreendida, não conseguia sentir sinceridade na sua voz. O que pretenderia ele com esta doçura repentina? Por um lado, queria muito que fosse verdade, pois precisava de paz naquela casa, mas por outro, tinha medo de acreditar nele. Os últimos meses foram de opressão. Estava farta de me sentir uma estranha em casa. Vivia enclausurada no quarto, escrevia às escondidas, enquanto ele se pavoneava pelo apartamento. Era estranha a mudança de comportamento, além de que não esquecia o murmurar diário que vinha do quarto, parecendo a mãe a choramingar. Não podia partilhar com ninguém essa paixão. A mãe vivia alienada e presa na sua condição de mulher doméstica, que tudo fazia em prol de um companheiro autoritário e ciumento. A irmã era jovem demais para perceber tudo o que se passava à sua volta. Vivia no seu mundo das princesas, sem tomar nota dos problemas dos adultos ou sequer do tormento da nossa mãe. Apesar da desconfiança em relação a Raul, decidi dar-lhe uma oportunidade. Talvez estivesse genuinamente interessado em ajudar-me. Ao longo dos dias começámos a conversar mais. Ele mostrou interesse na minha escrita e eu abri o coração. Comecei a escrever livremente sem ter que me esconder. O Raul não era um monstro que eu pintava. Partilhar angústias foi libertador.